Olá, alunos! Então, retomando a gravação, vamos terminar aqui os blocos. Vamos fazer blocos da parte de tomadas, interruptores e pontos de lâmpadas, né? Esses ficaram faltando da última aula e daí a gente já coloca eles nos nossos cômodos, né? Esses blocos vão ser um pouquinho diferentes, eles vão ter mais um atributo, né? Para que a gente possa colocar aonde ele vai ser, qual circuito ele pertence, qual comando, e a gente já vai ver o que isso quer dizer, tá? Então, primeiramente, vamos fazer aqui o bloco de lâmpada, tá? Então, no bloco de lâmpada, primeiro eu preciso, colocar lá, como todos os blocos, eles têm que ser criados no layer 0, né? Falamos sobre isso na aula passada. Então, primeiro selecionei aqui layer 0, né? Vou pegar aqui um círculo, tá? No caso, a lâmpada é um círculo ligando os quadrantes internos. Então, eu vou criar aqui um círculo em qualquer canto, né? E já vou digitar aqui o raio dele, que é 15, né? Raio de 15. Tá lá o nosso círculo. Dá um bom zoom aqui, né? Para facilitar a visualização. Depois, eu vou pegar a linha e vou ligar os quadrantes. Lembrando que para que o AutoCAD nos mostre os quadrantes, os pontos de interesse, né? Perceba que ele mostra aqui com o símbolo verde aqui do losango, né? Para isso eu tenho que estar com o OSNAP ligado, né? Olha lá, o OSNAP desligou, ligou. E além de estar ligado, né? Ele vai ter que estar com todas essas opções aí marcadas, tá? Então todas as opções marcadas do OSNAP. Beleza? O meu aqui já está, então só vou conectar aqui quadrante, tá? Quadrante com quadrante, e depois aqui do centro até o quadrante inferior, né? Então aí separamos, né, nosso ponto de lâmpada as posições da onde eu quero inserir a potência desse ponto de lâmpada, por exemplo, 100 VA, qual circuito essa lâmpada pertence, circuito 1, 2, 3, né? Vamos supor aí que eu vou ter uma casa sobrada onde tem o pavimento inferior e o pavimento superior. Aí eu quero um circuito de lâmpadas em um dos disjuntores para o pavimento inferior e um circuito separado de lâmpadas no pavimento superior, por exemplo, circuito 2, né? Então eu teria o circuito 1 e o circuito 2 separados, né? Posso ter lá lâmpadas em fases, né, em circuitos separados, não fase, mas o circuito. E do outro lado aqui, né, a gente coloca, né, quem comanda essa lâmpada a ligar ou desligar, né? Então, por exemplo, aqui, se a gente for na recepção, a gente tem um interruptor simples que dá o comando A, né? O comando para ligar a lâmpada A. Então, lá, o interruptor simples está ligando a lâmpada A nessa posição e também nessa outra posição também está ligando essa lâmpada, né? Então esse interruptor aciona duas lâmpadas, né? Porque essas duas lâmpadas estão no comando A. Já aqui na sala 1, né? Observe que a lâmpada é comandada no comando B e o interruptor que comanda o B, né? São dois, né? É um interruptor próximo à porta e um interruptor ali já mais perto da janela, né? Então esses dois interruptores eles comandam a mesma lâmpada, né? Então ela é comandada aí por dois interruptores paralelos em pontos separados, né? Então tanto faz eu ligar ou desligar perto da porta, ou então eu posso ligar e desligar perto aí da janela, né? Então por isso a gente precisa saber qual é o comando que liga cada lâmpada, né? Temos aqui o comando C e por fim aqui no lavabo ou depósito, né? Tem aqui um comando S, que seria o comando aí de um sensor embutido na própria lâmpada, né? Então ele seria um sensor aí de presença embutido nessa lâmpada aí, né? Ele não está separado, tá? Então vamos escrever esse texto para dizer lá o que é o que, né? Quanto de potência, qual é o circuito e qual é o comando. Porém, esse texto tem que ser dinâmico, né? O que quero dizer com dinâmico? Eu tenho que poder alterar, né, a cada bloco que eu insiro desses, né, quero inserir um ponto de lâmpada. Eu já vou selecionar qual, né, posso digitar qual eu quero. Para isso a gente tem no AutoCAD atributos. Então eu vou vir aqui em inserir, olha lá, inserir e vou definir um atributo. Então clico aqui em definir atributo e aí eu ponho qual é o nome, né, qual é a tag desse atributo. Por exemplo, potência. Potência.
né? Posso digitar um valor padrão, default, por exemplo, 100 VA, né? Posso colocar como que é o alinhamento do texto, se ele vai estar alinhado à esquerda, à direita, ao centro, todos esses alinhamentos na horizontal. Na vertical também pode ser no topo, no centro, no meio ou embaixo, né? Então lá tem todos esses alinhamentos possíveis, né? Para o caso aqui eu vou colocar que eu quero no meio, no centro, né? No meio na altura, no centro na largura, né? Na horizontal. Então no meio centro, middle center em inglês. E o tamanho, né? Eu já testei e vi que o tamanho 8 fica muito bom para circuito, para comando, mas para a potência ficou um pouco grande. Então eu vou colocar aqui tamanho 6, tá? Então eu vou colocar aqui 6. E vou dar OK. Pronto, né? Tá aqui a potência, eu coloco aonde eu quiser, né? Para ficar um alinhamento bom, vou puxando aqui do meio. Olha lá, o próprio AutoCAD me ajuda com uma linha, né? E vou aqui aonde eu acho interessante. Pode ser bem no centro, né? Ou posso ser um lugar aí que eu escolho, né? Então, vai de gosto, né? Daqui a pouco eu quero... Não, professor, eu quero fazer exatamente no meio. Sem problema. A gente puxa linhas de construção, olha lá. Puxo uma linha de construção. Essa linha tem o meio dela nessa posição. Eu posso alinhar o meio do texto com o meio da linha, né? Aqui no caso vou tirar o orto para facilitar. Aí fica meio no meio, né? Ou daqui a pouco, opa, tirei aqui, né? Ou daqui a pouco eu acho, não, talvez, né? Eu queira que fique mais para baixo, mais para cima. Aí é de gosto, realmente, né? Daqui a pouco, não, muito no meio não é tão interessante. Prefiro mais, um pouco mais para baixo, né? Sem problema nenhum, tá? Vou deixar assim. Fizemos o atributo de potência, vou lá inserir o atributo de circuito. Então lá, vou colocar aqui, circuito, né? Eu quero que o principal aí seja o A, né? Então vou colocar padrão aqui é o A, depois vai vir um B, depois o C. Esse aqui, o tamanho 8, estava legal. E vou deixar ele meio no centro, né? Meio centro. Então aqui também, né? Nesse caso não vou alinhar mais no olho mesmo. E vou colocar aqui pelo mouse, né? Pela posição ali do cruzamento do mouse. E vou colocar mais ou menos onde eu desejo a minha letra, né? A letra vai ficar bem ali onde está o X do mouse, tá? Então foi colocado. E vou fazer mais um atributo que é o comando, né? O comando. Comando aqui também, eu vou querer colocar o comando A, né? O padrão aqui do comando é o comando A. Aliás, até tem que olhar aqui se eu coloquei o comando... aqui eu coloquei errado, olha lá. Coloquei o circuito A, né? O circuito é em números, né? 1, 2, 3, né? Então o padrão aqui tem que ser 1 e não A, tá? Então o circuito padrão é o padrão 1, né? O primeiro vai ser 1. Então vamos lá só para confirmar. Circuito 1, beleza. Vou criar um novo, né? Comando A. Agora sim, né? O primeiro comando é o A. No meio ao centro, tamanho 8 está bom. Vou dar OK. E aqui de novo, né? Eu posso alinhar do jeito que eu quiser, né? Posso até, se eu quiser, depois alinhar com esse outro texto, né? Mas aqui eu vou só alinhar aqui no cursor do mouse, né? Eu esqueço todo o resto e olho só pro cruzamento de linhas ali do mouse, né? E aí eu coloco onde eu quero, olhando só para o desenho lá atrás. E vai ficar assim. Percebo que as letras, né? Os textos ali, eles se sobrepõem, né? Não tem nenhum problema. Depois, quando a gente digitar, né? Quando a gente digitar, não vai ter mais, né? Não vai ficar tão grande assim. Então, só vou subir um pouquinho, né? Preciosismo. Para tentar deixar mais alinhado, né? Deixar o circuito mais alinhado com o comando.
E pronto, tá pronto, né? Tá feio, por causa que os textos estão sobrepostos, mas assim que a gente gerar o nosso bloco, isso aí eles vão se corrigir. Então vou lá, vou em Home, né? Voltei para a aba Home, seleciona tudo, mando criar o meu bloco, criar bloco, e coloco lá, ponto de lâmpada. Tem todos os blocos que a gente já criou, né? E aí no caso é o ponto de lâmpada. Tá? E vou dar OK. Como eu já havia criado esse ponto de lâmpada para testar, está perguntando se eu quero, né, redefinir esse bloco, né? Sim, eu quero. Né? No caso lá, já havia feito para testar antes. Né? Então, está aqui pronto, né, o circuito, e a gente pode alterar, né, os valores. Olha lá, agora ficou certo, 100 VA, circuito 1, comando A. Daqui a pouco eu quero que seja o comando B, o circuito 2, e eu quero 300 VA de potência. Né? É só alterar, né, o atributo. Ó, dou 2 cliques e eu posso simplesmente alterar o atributo. Então, nesse caso aqui, né, por exemplo, eu gostaria de colocar o valor aqui, quero o valor C. Né? Posso ir lá e ficar alterando. Tá? Valor C, posso clicar no de baixo, agora eu quero o circuito 4, né? A potência agora eu quero 100 VA. Veja que vai alterando lá atrás, tá? Então, o nosso bloco de lâmpada está concluído. Lembrando que, né, não comentei, mas o pick point, ponto de referência da lâmpada, tem que ser no centro da lâmpada, né? Bem ali no centro da circunferência, olha lá. Tá? Para que a gente possa fazer o correto alinhamento no cômodo, né, depois. Então, nossa lâmpada está construída, no nosso bloco de ponto de lâmpada. Vamos fazer agora, tá, o interruptor. Observe o interruptor simples, né, um círculo e uma haste. Então vamos lá, pega aqui o círculo, vai lá, círculo, clica em qualquer ponto. O tamanho, a gente estava usando tamanho 8. Lembrando que a gente já estava usando esses tamanhos, né? Tamanho 8 para o círculo do interruptor. Pega uma linha daqui do quadrante. Lembrando que tem que estar com o orto, senão vai ficar torto. Olha lá, sem o orto fica torto. Aperto F8 para ligar o orto. Lembrando, o orto está aqui embaixo. Tecla de atalho F8. Né? Quando ele está ligado, ele deixa tudo, né, nos 90 graus. Né? O 0, 90, 180 tem que estar ligado, senão vai ficar torto. Então faz a haste aí de 15, né? 15 centímetros de haste. Então tá aí. Este é o nosso interruptor simples. Tá? Já vou criar aqui um interruptor paralelo. Vamos fazer. Eu vou pegar todo o interruptor simples, é só um desenho ainda, não é um bloco. Né? Vou copiar para baixo. Então seleciono lá, copiar. Né? Por onde eu vou copiar? Pela haste, ponto de referência de interruptores e tomadas. Né? O final da haste ali de cada um deles. E eu vou fazer aqui para baixo. Pronto. Nesse desenho, só vou precisar interruptor simples e interruptor paralelo. Então, 2 basta. Né? Em outros desenhos eu poderia ter mais. Eu poderia ter interruptor duplo, triplo, intermediário. Né? Nesse caso aqui vamos fazer o simples e o paralelo. Tá? O interruptor paralelo, a gente precisa só preencher o círculo. Então a gente vai preencher. Como que a gente vai preencher? Com um padrão sólido, né? O formato aqui é sólido. Então tem que clicar lá em sólido e aí clica no interior do círculo. E tá pronto, né? Só clicar aqui no verde, né? No checkzinho para ficar OK. Então temos um interruptor simples e um interruptor paralelo. Apenas o desenho. Vamos de novo, vamos colocar lá o comando desses interruptores, né? Então, inserir, atributo. Vou digitar lá que o atributo é o comando. Por padrão, eu quero o comando A, né? Tamanho 8 está muito bom, vou deixar assim mesmo.
Só que o alinhamento eu vou colocar agora, né, em vez de ser no meio ao centro, né, eu vou querer que o texto ele fique aqui na frente, né, à esquerda do interruptor. Então eu vou colocar no meio à esquerda, né, do inglês middle left. Então é o meio na altura à esquerda para que fique na frente do nosso interruptor. Middle left em inglês. Tá ok? E tá pronto, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui um tamanho fixo, só para ficar bonito, né? Vamos colocar aqui, talvez 10, né? 10 acho que fica um bom tamanho. Tá? Opa, tem que alinhar, né, no lugar certo. Então, tenho que pegar aqui o comando, olha lá, o texto aqui e alinhar no meio com essa linha que eu acabei de criar. Essa linha somente para a gente se basear, tá? E eu vou aproveitar esse próprio atributo e vou copiar para baixo, né, que é exatamente igual. Também é um comando, também é alinhado à esquerda, meio à esquerda. E eu também estou no mesmo tamanho, né, mesmo padrão ali, tá? Então vou copiar. Já que eu estou copiando um interruptor, pega pelo ponto de referência, final da haste, olha lá, final da haste, e liga com o final da haste do próximo. Então temos lá o comando do simples e o comando do paralelo, tá? Vamos criar o bloco agora. Então seleciona o interruptor simples, todo ele, e o comando, né, o atributo. Mando criar o bloco. E aí eu vou ter interruptor simples. O pick point, né, ponto de base de referência, final aqui da haste, né? E vou dar OK já direto. Quero redefinir porque eu já havia criado, né? Posso só redefinir, né? E ali aparece para eu dizer qual é o comando que eu quero nesse interruptor específico, né? Eu vou deixar o A mesmo. Então ficou interruptor simples que faz o comando A. Vamos fazer igual aqui para o interruptor paralelo, né? Seleciono o interruptor, todo o desenho, o atributo também, comando, né? Mando criar o bloco. Lá, interruptor paralelo, ponto de referência, final aqui da haste, sempre tenho que lembrar do ponto de referência, né? E vou dar aqui o OK. Sim, vou dar redefinir, porque eu já havia criado. Então temos, né, os nossos interruptores prontos. Observem lá que eu já tenho os interruptores concluídos. Se eu quiser inserir mais, né, só venho aqui, quero escolher quem, né, coloco aí o interruptor simples e escolho qual é o comando que eu quero dar. Tá? Para finalizar, vamos fazer o triângulo, né? O triângulo, no caso, é a tomada. Se eu for mostrar aqui para vocês, olha lá. Tomada é um triângulo. Se ela é uma tomada alta, o triângulo está preenchido. Se é uma tomada baixa, o triângulo está vazio. E se é uma tomada média, o triângulo é metade cheio, metade vazio, né? Então vamos criar essa tomada, tá? Para isso eu vou vir aqui atrás do retângulo. Ó, atrás do retângulo tem polígono, né? O AutoCAD não tem triângulos, mas tem polígonos regulares. Então vou escolher um polígono de 3 lados, que é o nosso triângulo. Então, digita 3, aperta Enter. Aí ele fala qual é o centro, né? Igual fosse um círculo. Cliquei lá em algum canto qualquer. Inscrito ou circunscrito? No nosso caso, ele é inscrito. E aí, olha lá. Como estamos com o orto, ele já fica certo. Sem o orto, ele ia ficar torto. Então, deixa o orto ligado. Raio de 10 para tomadas, né? Nossas tomadas, raio 10. E aperta Enter. Tá lá, tá pronto, né? Triângulo. A linha é a nossa haste, vai vir bem do meio.
com 15 centímetros para baixo. Tá pronto, né? Perfeito a nossa tomada. Vou rotacionar para deixar igual, né, os interruptores. Então vamos fazer isso. Seleciona toda ela, triângulo e haste, né? Vou pedir aqui rotacionar, rotate, rotacionar. Seleciona aqui qual é o ponto de referência, sempre no final da haste. E vou girar aqui 90 graus. Como está o orto, ele facilita o giro. Então pronto. Temos aí a nossa tomada baixa. Vou fazer a mesma coisa do interruptor. Vou copiar duas para baixo, né? Então vou lá, copy. Ponto de referência, né? Ponto base. Sempre o final da haste. Faz mais uma, faz mais outra. Tá? Temos aí 3 tomadas. A primeira está correta, tomada baixa. A segunda eu quero uma tomada média. E a última eu quero uma tomada alta, né? Então para isso eu vou preencher. A tomada alta, escolhe lá sólido e preenche aqui toda ela. E dá OK. Pronto. No caso da tomada média, eu vou pintar metade só. Então eu preciso fazer uma linha que divide metade do triângulo para baixo, metade do triângulo para cima. Então pega a linha, divide esse triângulo em 2 metades e pega a achura e preenche uma das metades. Então tem agora interruptor, aliás, tomada baixa, tomada média e tomada alta, né? E aí vou fazer agora a escolha do circuito, né? No caso do interruptor, a escolha do comando. E aqui, no caso da tomada, a escolha do circuito. Então vamos inserir, definir atributo. E aí vou digitar aqui circuito. Opa. Circuito, né? Por padrão, eu quero que primeiro venha o circuito 1. Tá? E da mesma forma, eu quero no meio à esquerda. Então, middle left. Tamanho 8 está OK, né? É esse que eu quero. Então aqui novamente eu vou deixar no mesmo alinhamento, né? A gente colocou lá uma linha de 10 para manter mais ou menos a mesma distância, né? Manter a mesma distância que usei aqui para o interruptor. Então agora fiz a linha de 10, alinho o texto nessa linha aí de construção. Essa linha já não é mais útil, posso apagar, né? Então o circuito já está pronto aqui. O atributo do circuito está pronto. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o interruptor e copio esse atributo para as outras, né? Então vou lá, copy. Ponto de referência, início o final ali da haste. Fiz um, fiz outro. Então agora temos aí, né, as 3 tomadas já prontas para serem feitas os blocos. Então, seleciono a primeira, criar bloco, tomada baixa. Ponto de referência, né? Ponto base. O início lá, o final da haste. Dá OK. Então lá já me pede qual é o circuito que eu quero pôr. É circuito 1. Tomada baixa já foi, vamos fazer tomada média. Tomada média, ponto base, ponto de referência e dá OK. E a tomada alta. Tomada alta. Ponto de referência lá na haste. Isso aí. Então já temos tomada alta, média e baixa, alta e média, né? Todos os blocos que vamos utilizar por enquanto, né, já estão concluídos, tá? Aí vou inseri-los, né, vamos inseri-los na nossa planta, tá?
Então agora, nesse momento, eu posso apagar tudo isso aqui. Eles já estão criados, observe que eles estão aqui para serem inseridos aonde eu quiser, né? E aí eu só preciso agora, nesse momento, escolher qual layer aonde eu vou inserir esse bloco, né? Por exemplo, as lâmpadas vão no layer iluminação. Então vou lá, iluminação, e agora a gente vai colocar essas lâmpadas, né? Ponto de lâmpada. O ponto de lâmpada tem que ser no meio do cômodo, né? Para iluminar toda a área de forma igual, né? Então eu vou dividir esse cômodo, né? Ou achar o centro do cômodo. Como é que eu faço isso? Pego uma linha e faço o X. Até aqui eu vou só fazer o X em todos eles. Ó lá, fiz o X desse aqui também, né? Achando o centro da sala 1, centro da sala 2, o centro aqui também do lavabo, tá? Centro do lavabo. Vamos fazer aqui, no caso da recepção, vamos dividir essa recepção em dois pedaços, né? Então vou pegar aqui e vou dividir como se fosse duas recepções, né? Vamos dividir metade da esquerda e metade da direita. Tá? E aí sim eu posso fazer o X aqui desse lado. Fez lá o X. Desse outro lado aqui, né? Eu vou tirar, não vou usar esse pedaço aqui, não é tão importante. O mais importante é o alinhamento vertical aqui. Então a gente pode trazer uma linha, né? E achar o meio desse retângulo que está à mostra agora. Então vou achar o centro dele. Pronto, né? Então agora a gente já tem aí o centro de cada lugar onde eu quero colocar um ponto de lâmpada. E aí eu vou inserindo pontos de lâmpada. Então, né, o primeiro aqui, circuito 1, comando A. Então já está, circuito 1, comando A, potência 100 VA. Vou chamar o próximo, inserir ponto de lâmpada, aqui também igual, né? Também é o circuito 1, comando A. O próximo, circuito 1, comando B, agora. Agora ele é, olha lá, comando B, ele é acionado por outros interruptores. Vamos colocar aqui nesse caso o comando C, né, seguindo a planta. E por último o comando S. Né, o comando S aqui. Reparem que muitas vezes vocês vão encontrar plantas onde, né, o pessoal não gosta muito de colocar potência aqui em cima, porque acha que fica poluído, ou fica muito pequeno e ruim de ler, e prefere especificar a potência da lâmpada em tabelas, junto ao projeto, em vez de ir no desenho, né? E isso não seria nenhum problema, porque olha só, se eu quiser inserir uma lâmpada assim, eu posso deixar por padrão, por default, né, a potência sem nada. E olha lá, a potência sem nada, ela fica vazio, né, e fica somente o circuito e o comando dessa lâmpada. Tá? Então também dá para usar. Agora basta que a gente exclua essas linhas de construção. Olha lá, selecionei todas elas e aperto Delete. Tá? Agora já temos todos os pontos de lâmpadas inseridos. Vamos inserir agora o comando dessas lâmpadas, né? Então o comando A está no interruptor simples, próximo à porta de entrada. Então vai lá, inserir, interruptor simples. Vou colocar aqui próximo da porta de entrada, né? Comando A mesmo, tá ok? E ele precisa ser rotacionado. Então eu vou vir aqui e vou dar rotacionar. Lembrando de sempre que eu vou rotacionar, pegar no ponto base ali. Então tá pronto, ponto A.
Vamos agora para o comando B, né? 2 pontos, perto da porta e perto lá mais próximo da janela. Que é assim. Então lá, é o interruptor paralelo nesse caso, né? Perto da porta. Então, comando B. Tenho que rotacionar ele. E vou colocar outro comando B, também paralelo, né? Interruptor paralelo, mais próximo da janela. Então lá, comando B também. Por fim, vamos fazer o comando C, né? Inserir interruptor simples, nesse caso aqui, perto da porta. E vou colocar aqui comando C. Também tenho que rotacionar. Então tá pronto. Lembrando que o comando S ele vai estar embutido na própria lâmpada, né? Por isso que eu não vou colocar aonde que vai o comando S, né? Ele já está internamente ali na lâmpada. Tá? Então, para a parte de iluminação está concluído, né? Falta ainda a gente colocar as tomadas. Então, eu vim aqui em trocar o layer para tomadas. Vou inserir uma tomada alta. Essa primeira tomada aqui, né, vai ser alta. Pode ser em algum lugar por aqui assim. Qual é o circuito dessa tomada? Essa tomada está no circuito 3. Dá OK. Rotacionar para ela ficar alinhada, né, ficar correta. Temos uma tomada aí no circuito 3, tomada alta. Depois uma tomada baixa, né, mais aqui no canto. Tomada baixa, por aqui assim. Ela está no circuito 2, essa daqui. Né? E vamos rotacionar essa tomada. Tá? E por fim, a gente tem mais uma tomada, foi colocada aqui na sala 1. Né? Então aqui é só didático, então poucas tomadas, poucos componentes para dar tempo de fazer tudo. Então nesse caso, tomada alta. Vou pôr aqui para baixo, mais ou menos esse ponto aqui. Circuito 2 também. Então temos aqui concluído, né, a criação de blocos de iluminação e tomadas, e também a inserção deles na nossa planta baixa, né? Pelo menos alguns exemplos de cada. Qual que é a ideia aqui, né? A gente tem o circuito 1 é um circuito de iluminação que tem todas as lâmpadas conectadas nesse circuito 1. Então, um disjuntor que comanda todas as lâmpadas, né? E aí, cada ponto de lâmpada tem o seu interruptor, né, descrito ali com a letra, por exemplo, o A, o B e o C. O circuito 2, né, é um circuito de tomadas gerais, né? Então todas as tomadas ali, né, no circuito 2. Então tomada baixa, tomada alta, poderia ter diversas tomadas aí no circuito 2. E o disjuntor do circuito 3, daí ele só está seccionando, né, ele só interrompe o circuito da tomada 3. Aliás, o circuito de tomada alta, né, que está ali com o circuito 3. O que é isso? Né? Uma tomada específica para um uso específico, né? Por exemplo, um ar-condicionado. Né? Então teria lá um ar-condicionado com uma tomada específica para ele, num circuito exclusivo para ele, é o circuito 3, enquanto a tomada, né, o circuito 2, tem várias tomadas aí de uso geral. Tá? Então com isso a gente conclui a etapa aí de blocos, ou pelo menos esses blocos de lâmpadas e iluminação e tomadas. E na próxima aula, sim, a gente vai fazer a parte de eletrodutos e fase, né? Colocar os cabos dentro dos eletrodutos. O que é fase, o que é neutro, o que é terra. Ok? Então, até a próxima aula.